Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Você sabia que nem toda dor de dente tem origem em um problema dentário? Algumas doenças e outras partes do corpo podem gerar uma dor que vai enganar você e até mesmo nós, dentistas e nós profissionais. Então, se você clicou aqui nesse vídeo, muito obrigada por ter clicado aqui e vamos lá identificar por que você está sentindo a dor no dente, mas será que realmente é no dente? Com exemplos bem práticos. Então, para começar, a gente precisa entender por que isso acontece. Na verdade, gente, isso acontece por vários motivos. Mas para a gente entender, a gente precisa saber que existe uma dor que se chama dor referida. Por exemplo, uma pessoa que está tendo um infarto, geralmente ela sente uma dor no braço, principalmente o braço esquerdo, né? Mas é um problema cardíaco, então a pessoa está sentindo um infarto, né? Ou seja, um problema no coração, mas é no braço que está sentindo a dor. Então, na odontologia também existem dores que podem parecer ser do dente, mas na verdade não são. Então, para a gente identificar exatamente, a gente precisa saber quais são essas causas. Para começar, a gente vai falar sobre a sinusite maxilar. Quando o paciente relata para você, tá sentindo dor exatamente ali naquela região, né, da maxila, ali onde está os seios maxilares. E uma sinusite é nada mais nada menos do que uma inflamação ou uma infecção que gera uma pressão nos seios maxilares, que fica logo acima ali dos molares superiores. Mas na verdade não tem nada. Ou algumas vezes pode até ter uma cárie, um canal a ser feito que o paciente acaba também sentindo mais por conta dessa infecção. Um nariz entupido, uma secreção, muita dor de cabeça. E essa dor, você consegue identificar que pode ser uma sinusite maxilar ao invés de uma dor de uma cárie de um molar, né? Mesmo ele tratado do canal, quando o paciente fala que é uma dor em vários dentes, ele não consegue identificar. Sinais e sintomas, né? Uma anamnese bem detalhada, ela serve ali para ser um diagnóstico diferencial. A próxima causa é a neuralgia do trigêmeo, que também é muito famosa. Eu, inclusive, já tive uma paciente. Senta que lá vem a história. No meu primeiro ano que eu estava trabalhando como dentista, que era uma paciente que ela já tinha removido todos os dentes praticamente inferiores, e ela estava sentindo muita dor, só que não tinha nada. E ela ia em um dentista, aí tirava um dente, ia em outro, tirava outro dente, e às vezes o dente não tinha nada, mas ela falava que estava sentindo dor. Realizei o encaminhamento dela para um neuro, e aí o neuro identificou que ela estava com um problema no V3, né, que é no nervo mandibular ali do trigêmeo. Então, por isso que a gente precisa identificar exatamente o que é, para que o paciente não perca dentes, né, gente? Sendo que não é a causa do problema. Então, a neuralgia do trigêmeo é uma dor muito forte, muito intensa, que é como se fosse um choque elétrico. Então, o paciente sente um choque, uma repulsada. E ela vem do nada, ela é repentina. Vai afetar ali, geralmente, um lado da face, mas pode parecer que vem de um dente específico, né? Como eu relatei desse paciente, ela falava que era um dente, depois falava que era outro. Não melhora com analgésico, então o paciente toma dipirona, toma paracetamol e não melhora. Então, por isso que a gente precisa estar encaminhando, né? Como eu acabei de falar, a gente encaminha para um neuro quando é isso, para identificar se aquele paciente está com aquela dor contínua latejante, se é uma dor súbita ou se realmente é de origem dentária ou de um nervo. É um que é muito famoso também, que é o bruxismo e a ATM. A maioria dos pacientes que tem bruxismo não sabem que tem bruxismo, mas o bruxismo a gente consegue identificar mais facilmente, né? Porque geralmente o paciente tem aquela dor de manhã, sente que o rosto está travado, né? Que tá apertando muito o dente, o desgaste dental, que é característico de bruxismo. E o bruxismo, ele é um apertamento ou um ranger dos dentes, que acontece principalmente ali na hora que aquela pessoa está dormindo. Então, tem esse desgaste, essa dor muscular. E a ATM, quando ela está em inflamação, é uma dor que se espalha tanto nos dentes, então o paciente tem muita dor de cabeça também, dor no ouvido. E entre os sintomas que o paciente vai relatar para você são estalos, dor ao mastigar, travamento da boca, e muitas vezes você precisa falar para o paciente que ele acha que o problema dele é dental, mas é muscular e articular, e aí tem que encaminhar. E aí alguns pacientes não levam a sério, né, o tratamento de bruxismo, que é não só usar a placa de bruxismo, mas fazer todo um tratamento ali miorrelaxante do sistema estomatognático que está referindo ali no bruxismo dele. Outro que a gente tem é a otite média e infecções no ouvido. E as infecções no ouvido médio, eles podem irradiar dor para os dentes posteriores. Geralmente, essa dor ela é acompanhada por um zumbido no ouvido, uma diminuição da audição, da febre, e principalmente crianças
relatam que está sentindo a dor no dente, quando geralmente é no ouvido. E nesse caso, você vai encaminhar o seu paciente para um otorrino. Outro problema também, mais raro, mas que pode acontecer, são problemas cardíacos. Gente, muita atenção a isso, tá? Eu tenho algumas colegas que já tiveram pacientes que tiveram princípios de infarto na cadeira odontológica. Porque a angina e o infarto, ele pode gerar uma dor que vai ser irradiada pela mandíbula e nos dentes. Então, quando o paciente está com dor no peito, está com falta de ar e uma dor ali no maxilar, você pode orientar ele que é uma urgência médica e não odontológica, tá? Encaminha aquele paciente, meça a pressão dele, pergunte se ele tem um problema cardíaco, se ele é hipertenso, porque todas essas características são imprescindíveis para você ter a saúde do seu paciente. O próximo é a herpes zoster. A herpes, ela é um vírus, né? E ela pode reativar e causar dor forte, ardência e formigamento. A herpes zoster, ela pode atingir o trajeto dos nervos da face, confundindo com dor de dente e também podendo ser um diagnóstico diferencial para a neuralgia do trigêmeo. Quando o paciente tem uma herpes zoster, vai gerar aquelas vesículas que são bem características, né, na pele, que vai confirmar o diagnóstico. Então, é muito importante também a gente estar fazendo tanto o exame clínico intraoral quanto o exame clínico extraoral. Mas, como eu posso diferenciar essas lesões? Como a gente falou, né, a principal parte de diferenciar as lesões é através de uma boa anamnese. Então, gente, pergunte para o seu paciente: bom dia, tudo bem? Eu trouxe você aqui hoje. Tem alguma doença? Tem algum problema cardíaco? Tem algum problema respiratório? Algum problema muscular? Se a gente está sentindo alguma coisa, aí pergunte sobre sintomas de bruxismo, pergunte sobre o histórico familiar do paciente, a histórica dental daquele paciente. Tente identificar se aquela dor dental é verdadeira, se ela é localizada. Faça testes, né, de palpação, de percussão, de calor, de mastigação. Solicite exames radiográficos quando você estiver na dúvida. Quando for uma dor não dental que o paciente relata que atinge vários dentes, pode fazer também uns exames para ver se vem do nariz, do ouvido, do peito, da pele. E só você pode identificar isso, você é dentista. Então, se você gostou desse nosso vídeo, não esquece de deixar o like aqui no canal. Se inscreva aqui no canal também para ajudar a gente a fazer com que esse vídeo chegue em outras pessoas, assim como chegou até você. E ative o sininho para não perder os nossos vídeos também, que saem toda semana, tá bom? Então é isso, temos shorts novos aqui no canal todos os dias. Muito obrigada e valeu!